Bom, eu tenho pensado muito nesses dias num texto de Tito, quando Paulo dá um conselho a Tito, e ele fala o seguinte, que a graça nos foi revelada como salvadora, mas que ela continua nos educando para que a gente viva no presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, uma coisa da graça é que ela não só salva, ela educa. E a graça nos educa a um novo estilo de vida, né? Um novo estilo de vida, como vocês têm aprendido aqui, o Evangelho no centro. E Paulo fala, então, para Tito viver de maneira sóbria, e a sobriedade é você estar acordado, o oposto de você ser um viciado, um ser aditivo, mas um ser acordado, um ser que sabe viver na realidade e não uma ilusão que qualquer vício nos faz viver. E um dos piores vícios que a gente tem hoje é ser intoxicado de si mesmo. Então, a gente precisa de viver sóbria, justa, e justa na Bíblia quer dizer obediente, que sabe colocar o reino e a palavra e as virtudes do reino no lugar certo, sabe obedecer a Jesus. E piedosamente, a piedade tem a ver com a intimidade, com o relacionamento que eu tenho com Deus. Então eu acredito que a esperança para essa era presente é um povo de Deus que seja sóbrio, justo e piedoso. Eu acho que assim a gente vai poder viver a realidade do reino no presente século, e nisso está a esperança desse mundo, desse povo que é sóbrio, justo e piedoso. Bem, as minhas considerações finais vão na mesma direção que a Cláudia acabou de falar aqui. Eu creio que a gente precisa realmente ter consciência de que o reino de Deus, ele é um fato, ele é uma realidade, ele não é um conceito teológico, ele é real, ele já começou, ele está acontecendo. Quando a gente usa essa expressão cidadão do céu, né, é uma expressão que vem de Paulo lá em Filipenses, né, cidadão da terra, eu acredito que a gente precisa tirar da imaginação da gente dois lugares, certo? Pensando assim, cidadão do céu, aí eu estou pensando lá no céu, nas coisas que estão lá no céu, né? E cidadão da terra, então eu estou pensando nas coisas que são aqui da terra. Não, ser cidadão do céu e cidadão da terra é viver inseridos na terra, inseridos no mundo, inseridos no presente século, a partir dos valores do reino de Deus. Esses valores, eles já estão aqui. Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino começa dentro da gente. E ele vai se manifestando a partir de nós, a partir de cada um de nós. E através de nós como povo de Deus, como igreja de Deus. Então, eu tenho muita expectativa. Isso é algo que eu ensino continuamente, bato muito lá na minha igreja local, né? Quando eu vou falar com líderes, a gente precisa compreender de fato a dinâmica do reino, a teologia do reino, certo? Porque o evangelho que a gente prega é o evangelho do reino de Deus. É isso que Jesus mandou a gente pregar. Quando a gente fala do evangelho da graça, nós não estamos falando de um outro evangelho diferente do evangelho do reino. Então, a minha grande expectativa é que a partir de cada um de nós, de cada um de vocês que estão aqui como líderes, que vão voltar para suas cidades, para suas igrejas e tudo mais, essa referência, esse quadro de referência seja mudado na sua mente, e você seja um instrumento de Deus para mudar esse quadro de referência na mente da sua igreja,
dos seus adolescentes, dos seus jovens, ajudando-os a entender essa realidade. Nós não temos, ser cidadão do céu não é a gente ficar pensando nas coisas que não são daqui, e da terra e a gente pensar nas coisas daqui. Não, ser um cidadão do céu e um cidadão da terra é nós vivermos as realidades daqui à luz desses novos valores, ok? Nós vamos lidar, todo mundo aqui tem conta para pagar, todo mundo aqui tem casa para limpar. Você vai voltar, ou você vai voltar para o seu trabalho, ou você vai voltar para a escola, para a universidade. Não é isso que vai acontecer com você? Então, quando você voltar para esse ambiente, você precisa voltar com a sua mente encharcada com os valores do reino, com uma nova mentalidade, uma nova maneira de você olhar os relacionamentos, de você olhar para o dinheiro, de você olhar para o tempo, de você olhar para as coisas que você tem, ok? As coisas que estão ao nosso redor. De você usufruir do seu lazer. Nós não somos proibidos de nada disso, mas nós temos que ter um novo olhar para tudo isso, certo? Uma nova postura diante de tudo isso. E esse novo olhar, essa nova postura que a gente tem, é essas boas obras aí que Paulo fala que a graça de Deus está nos educando para viver. E aí, quando a gente falar do Evangelho, isso vai ter uma outra força, porque as pessoas vão olhar para nós e elas vão ver em nós aquilo que a gente está falando. Elas falam, então é assim. A gente vai falar de perdão e as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para a igreja, olhar para os nossos relacionamentos, e elas vão entender o perdão, porque elas vão ver isso acontecendo entre nós. Nós vamos falar sobre amor, sobre compaixão, bondade, misericórdia, e as pessoas vão enxergar isso, porque nós estamos vivendo isso, okay? Nós estamos vivendo essas realidades. Então, minhas considerações finais são essas. Compreenda, o reino de Deus já está aqui, não está em outro lugar, está aqui, e ele está crescendo, e vai chegar um momento que ele vai se manifestar plenamente, e todo reino que não seja o reino de Deus vai sucumbir diante dele, e todos aqueles que estão vivendo essa realidade do reino reinarão com Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Eu, como disse vocês, eu fiz uma série lá na igreja sobre a questão da dupla cidadania. Quando a Eliane estava pedindo sugestões de tema, eu sugeri, falei, Eliane, vamos falar sobre dupla cidadania, é muito importante isso. E eu queria ler aqui um pedaço de uma mensagem que eu acho que é o que eu quero deixar para vocês aqui. Eu disse que eu baseei meu estudo num livro muito legal que um ateu escreveu a respeito da igreja. Então, olha o que ele diz. Olha o que um ateu está dizendo a respeito, como ele vê a igreja evangélica. Ele diz assim: o grau de concessão ao mundano que os crentes têm como doutrinariamente admissível varia da rigidez dos legalistas conservadores, que são contra tudo que não tem o selo de garantia da igreja, aos liberais que toleram aquelas coisas esquisitas, palavras de um ateu, como boate gospel, bar gospel, balada gospel, escola de samba gospel, entre outras bizarrices. O que agrava a questão neste aparente paradoxo, aí já são palavras minhas, é o ensino de muitas igrejas que tentam dividir os prazeres, os relacionamentos, o comer, o beber e as circunstâncias da vida dicotomicamente entre secular e sagrado. Este conflito pode e deve ser resolvido à luz de 3 versículos. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, faz-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Assim, quer que vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:17, 23, 1 Coríntios 10:31. Em outras palavras, podemos afirmar que não existe a divisão entre secular e sagrado. Para o seguidor de Cristo, tudo é sagrado. O selo gospel não torna um espaço físico em sagrado, ou local adequado para a frequência de pessoas que se dizem seguidores de Cristo. O selo evangélico não transforma em boa uma música de péssima qualidade. A placa na porta não pressupõe a bênção de Deus. Não é o lugar, a placa ou o título que mudam as pessoas. São as pessoas seladas pelo Espírito Santo, cheias de Deus e cheias do seu Espírito,